Oi, gente! Hoje o episódio é para silenciar um pouquinho o barulho dessa correria do dia a dia e de conectar a gente com a natureza. O som da vida que resiste, mesmo quando a gente esquece de olhar para ela. O nosso bate-papo hoje é sobre preservação, memória e principalmente esperança. E a gente vai conhecer o projeto Papagaio dos Hervais, que foi idealizado pelo Alfredo, um apaixonado pelas aves e pela história natural aqui de São Mateus do Sul. Então, o projeto, ele nasceu com o desejo de proteger uma espécie, o papagaio de peito roxo, uma ave colorida, alegre e muito barulhenta, símbolo de vida, de liberdade e das antigas paisagens que marcaram a nossa região. Mais do que isso, Papagaio dos Hervais é um chamado para que a gente possa repensar a forma como se relaciona com o meio ambiente. Porque preservar não é só cuidar da natureza, é também cuidar da nossa própria existência. E eu convido hoje o Alfredo, que é idealizador desse projeto, que é um projeto lindo. Alfredo, então, para começar, se apresenta e conta pra gente como que nasceu essa ideia. Então, sou Alfredo Ferraz, né? Essa ideia, ela nasceu a partir, né, veio desde a minha infância, né? Eu trouxe isso comigo, né? Desde quando eu tinha meus 7, 8 anos, que eu construía ninhos para pequenas aves, né? Canário, corroíra. E eu aprendi isso e trouxe como hábito para minha vida. E eu nunca deixei de instalar ninho para outras espécies. E aí, em um determinado momento, né, eu percebi o declínio da população do papagaio do peito roxo. Aí eu comecei a olhar com uma certa preocupação e aí eu vi a necessidade, né, de fazer alguma ação, criar alguma ação. Né? Aí surgiu várias ideias, né, quando eu comecei, o primeiro, 2010, 2012, eu já tinha essas ideias. Aí foram surgindo várias ideias. E o projeto nasceu a hora que eu consegui organizar essas pequenas ideias, né? E hoje ele se tornou um projeto que eu consigo enxergar ele de uma forma precisa e ele está acontecendo. Hoje ele já, embora eu não estou instalando em mim, né, mas o projeto em si ele já está acontecendo. Alfredo, os grandes projetos, eles nascem geralmente de pequenos gestos, não é mesmo? E de um olhar atento e de uma lembrança de infância, que muitas vezes dá saudade na gente, né? E eu acredito que no teu caso tem muito disso, né? Quem viu a natureza mudar ao longo desse tempo e você decidiu não ficar parado. O nome do projeto, por si só, ele já carrega poesia, não é mesmo? Papagaio dos Hervais. Ele une duas identidades muito fortes da nossa terra. O papagaio, que representa o símbolo da vida, da liberdade, e os hervais, símbolo do trabalho, símbolo da cultura, da nossa economia local. E é como o campo e o céu estivessem juntos, né, se encontrassem na mesma ideia. E como que foi esse processo de juntar essas duas histórias, a da erva mate e a da conservação das aves? Eu percebi, né, a gente olhar pelos contos, né, conversando com outras pessoas, o papagaio ele sempre habitou a região dos Hervais como um todo. Hoje ele foi, de certa forma, empurrado, né, para algumas regiões do município, para as áreas de várzea. Então, aí veio o papagaio dos Hervais, por quê? Porque a gente pode explorar, né, a comunidade que trabalha com erva mate, o pequeno proprietário, de repente, para começar com esses pequenos proprietários instalar ninhos, seja para outras espécies, mas para mim conseguir criar uma rede de conscientização, né, para quando eu tiver essa rede de conscientização, eu consiga instalar o ninho do papagaio na área que ele está habitando hoje, de uma forma mais tranquila, uma forma que eu vou saber que não vai ter roubo, não vai ter saque de ninho, o que vem acontecendo nos dias de hoje. E, Alfredo, o que te motivou a olhar para o papagaio de peito roxo e trazer essa espécie para o teu projeto? Eu sempre gostei, né? Eu sempre quando vim, comecei a observar aves, né? A que mais me chamou a atenção, né? Eu lembro quando se falava da gralha azul, quando eu tinha na minha infância, né? A lei que tornou a gralha azul como símbolo, ela era muito falada.
Mas eu não prestava atenção para a gralha azul. Eu saía, quando eu saía, eu queria ver o papagaio, né? Então eu trouxe isso para mim, entendeu? Então isso aqui é uma coisa que vem, né? E para mim se tornou um símbolo, né? Aí eu não via, né? Ele tão, não via a gralha, a própria gralha azul eu não via assim como um símbolo para nossa terra. Da mesma forma que você via o papagaio do peito roxo. E, Alfredo, nenhum projeto ambiental é simples de ser feito, não é verdade? E sempre existem desafios, sejam desafios burocráticos, culturais e muitas vezes até desafios emocionais. E você começou com essa ideia dos ninhos artificiais nos ervais, mas logo percebeu que era necessário dar um passinho para trás, né? Porque conta pra gente o que aconteceu no caminho, que a gente acaba, infelizmente, sabendo que existe a caça predatória e o tráfico de animais silvestres. E isso afeta muito o trabalho de conservação, não é mesmo? E eu imagino que ao ouvir esse tipo de relato, quando chega para você, tenha sido o sentido para mudar a rota? Sim, essa questão, eu estava bem empolgado em 2016, 2017, né, procurando retalhos de madeira, estudando sobre ninhos artificiais. Aí quando chegou uma pessoa para mim e falou assim, você vai fazer ninhos artificiais e vai facilitar o comércio de papagaio, porque as pessoas vai ficar mais fácil para ela encontrar, as pessoas vão saber onde que vão estar instalados. Aí eu tive que começar a recuar, né? A minha ideia era para esse ano estar instalado, ter me instalado nessa primavera, né? E aí eu tive que tirar o pé, eu tive que realmente, né, dar um passo atrás, né, para ver se realmente aquilo era, era legal, se estaria de certa forma protegendo o papagaio, né? Aí também entrei em contato com o Instituto Ambiental e eles foram primeiro, tem um estudo para isso, e a questão de saque, de roubo de espécie, porque acontece, todo mundo sabe disso, né? Então, aí eu tive que dar um passo atrás e pensar mais na conscientização. E dessa pausa, desse passo atrás, surgiu algo muito legal, né? Muito bonito, que é exatamente o foco na educação ambiental, na conscientização. Então, antes de instalar ninhos, é preciso plantar conhecimento. E foi assim que nasceu essa ideia de você criar um guia de campo, é isso? Com aves aqui da nossa região. E essa decisão, ela mostra que a pressa, às vezes, atrapalha o processo de preservação. E você escolheu um caminho mais sólido, que é o de conscientização, aproximando as pessoas da natureza e mostrando para elas que cuidar das aves é, antes de tudo, cuidar da gente mesmo, né? E hoje, quando você olha para esse momento de pausa, você enxerga como um recuo ou como um amadurecimento do projeto? Foi o recuo necessário, mas é o que trouxe à tona, né? Todas as possibilidades que eu enxergo, o que eu não enxergava há 2 anos atrás, né? Aí esse guia, né, ele vem para resgatar, né, o papagaio em si, ele vem para resgatar um pouco da história, né, e vem também junto essa vontade de trazer a sociedade, a comunidade junto para esse projeto. Então esse guia, acho que a ideia surgiu assim de uma extrema, de uma extrema importância e hoje ele está acontecendo, porque embora eu não tenha registro, ninguém me forneceu, não tenho parceiros que me mandaram registro, mas ele está acontecendo, porque eu estou pesquisando, eu estou escrevendo ele, né? Eu e meu filho, a gente está escrevendo, está saindo. Então o projeto está acontecendo. O guia é uma ideia muito joia, né? Porque ele vai registrar as aves aqui de São Mateus do Sul e ele também vai servir como um instrumento de observação e aprendizado. Conta pra gente como que essa ideia do guia está sendo estruturado. Você pretende envolver a comunidade, convidar as pessoas a contribuir com fotos, com registros? Como que vai acontecer esse processo todo? Então, esse guia, eu já visualizo ele, né? E já tô, como eu falei, eu já estou escrevendo. Então, as 10, 12 primeiras páginas, vou contar um pouquinho da geografia, falar um pouquinho da geografia do município, né? Da importância da nossa região, que é uma região geográfica muito rica, né, em água. Aí tem as 10, 12 páginas que vai falar um pouquinho disso. Aí eu vou começar já com as aves. Aí eu quero destinar uma página para cada ave, com uma breve descrição, né, do que eu estou elaborando.
que seriam a alimentação, os hábitos, né? O nome científico, essas coisas. E aí a ideia é 5, né? Eu vou ter 5 páginas com a ave, aí a sexta página vai ser dedicada àquela pessoa que contribuir com essas fotos. De que forma? Ela pode deixar uma mensagem, ela pode deixar uma experiência narrada, ela pode colher algum relato de alguém, né? Para a gente contar também, trazer junto aí um pouco da história. Aí eu consigo trazer a nossa todo esse registro, eu posso trazer a geografia, eu posso trazer a história de São Mateus. Por exemplo, nos casos das aves que já foram extintas, né? Eu posso ter um parceiro, né, um voluntário para esse projeto, que ele pode colher um relato de uma pessoa que viu uma ave que foi extinta, no caso, a araponga, vamos dizer, né, que não se vê mais, para a gente ter mais ou menos quando que ela foi datada a última vez que foi vista na nossa terra. Para quem sabe no futuro, né, alguém olhar como condições do projeto, através do projeto, de algum incentivo, né, por parte do Estado, reintroduzir, né? Nós temos muitas aves que foram extintas das nossas terras. Então, quem sabe no futuro isso ajude, né, a uma possível reintrodução dessas outras aves, né? Então, o projeto ele envolve tudo isso e aí o papagaio é o símbolo de tudo, né? Eu trago o papagaio para simbolizar, né, essa resistência. E é bonito a gente pensar nisso, né? Porque esse guia que você está construindo, ele não é algo apenas científico, mas ele traz um caráter também afetivo, né? Porque cada pessoa que fotografa, de certa forma, uma ave, ela está criando um vínculo emocional né, com o animal, com o ambiente. E o outro ponto importante é o impacto psicológico da observação das aves. Então, existem estudos que mostram que o simples ato de você observar, de você escutar o canto e você perceber o movimento dessas aves reduz o estresse e melhora muito o nosso bem-estar, que são fatores que a gente precisa cada vez mais no nosso dia a dia. E ela é uma prática acessível, barata e basta tempo, atenção e a vontade de poder se conectar com a natureza, né? Você acredita que essa conexão com a natureza pode ser uma forma de cura individual ou até mesmo coletiva? Com certeza ela pode trazer. Eu posso tentar convencer, né, dessa questão, porque se eu pensar assim, hoje eu tenho um estudo, né, tem um estudo de uma universidade de Londres, que ela estudou, ela pesquisou, ela teve colaboradores do Reino Unido, da União Europeia, Estados Unidos. Aí eles concluíram que o, o hábito de observar aves, ele reduz o estresse, a ansiedade e níveis de depressão, pelo simples hábito de observar, né? Então, eu acredito nisso, né? Então, eu vejo essa necessidade, né, das pessoas parar um pouquinho, desacelerar e olhar mais para a nossa natureza, buscar essa conexão, né, com a nossa natureza. Muito legal. E esse guia, ele pode ajudar as pessoas aqui de São Mateus a se reaproximarem com o campo, reaproximar com a natureza. E como que as pessoas podem ajudar na construção deste material? Então, hoje eu criei um Instagram, né, arroba papagaio dos Ervais, né? Aí quem tiver interesse em participar através de registro, ou somar nessa ideia, nesse projeto, né? Eu peço que adicione lá, que entre em contato, para que a gente consiga criar, de repente, um grupo de observação de aves aqui de São Mateus, né? E estruturar essa forma que será coletado esses dados. Por quê? Eu sozinho, para me fazer essa coleta, são quase ou mais, eu imagino que seja 200 ou mais espécies de aves de São Mateus, né? Para mim coletar sozinho, isso leva anos, né? Então, se eu tiver 2 pessoas, eu vou dobrando, né? Se eu tiver 4 pessoas, 10 pessoas, e, e, e o prazer também vai ter assim nesse trabalho coletivo, né? Se fosse seria só para mim, não, eu quero dividir essa ideia. E hoje eu já tenho certeza, né? Porque já tem pessoas que já estão dispostas a participar comigo. E a gente estava conversando aqui nos bastidores e você costumou falar ali para mim que resgatar a história natural de São Mateus do Sul, né? Isso é uma expressão muito poderosa.
Porque toda cidade, ela tem uma história que vai além das pessoas e das construções. Ela também está nas árvores, está na natureza, nas águas, nos sons. E seu pai, por exemplo, testemunhou uma época que bandos enormes de papagaios sobrevoavam a região aqui, né? E hoje essa imagem quase desapareceu. Mas existem períodos muito específicos que essas aves elas aparecem por aqui, né? E que tomam a cidade, seja nas árvores para poder se alimentar. Qual que é a época que esses papagaios, que essas aves mais estão por aqui conosco? Dentro de São Mateus, dentro do perímetro urbano, eu só consegui visualizar e perceber papagaios mesmo, foi uma vez. Também eu tive muito tempo, hoje eu moro em Florianópolis, que é área rural, né? Mas dentro do perímetro urbano, uma vez eu consegui observar um pequeno bando de papagaio. E essa época aí entre o outono, final do outono e começo do inverno, né? Aí vem bandos de papagaio. Eu não sei dizer também se é o do peito roxo que eu visualizei aqui, mas que formam bandos nessa época, que é a época que eles estão se preparando para o inverno, né? Eles estão buscando mais alimento, ficam mais ativos. Mas o papagaio do peito roxo, é, eu visualizei, né, várias vezes na região nas beiras de rio, né, aonde eles foram empurrados, né? Eles foram empurrados para lá. Então, o papagaio do peito roxo é mais fácil, nas várzeas, a gente consegue ainda encontrar. E você acredita que o projeto do Papagaio dos Hervais pode inspirar outras cidades a fazer o mesmo? A registrar e a proteger as suas histórias naturais antes que elas se percam? Com certeza, com certeza. Eu acho que as outras cidades, né, até eu esqueci, eu podia ter colocado, né, as nossas cidades vizinhas, elas podem se envolver dentro desse projeto, abraçar esse projeto junto. De que forma? Eu falei que as pessoas de São Mateus, convidei as pessoas para participar, mas nada impede, né, que o visitante de São Mateus, o vizinho de São Mateus, né, não entra nas nossas terras, né, para participar desse projeto, né? Você imaginou que legal que seria, né? Eu ter a pessoa que vem no final de semana, no final de ano, visitar os seus parentes, fazer tipo, vou fazer uma caminhada no parque, numa praça, no mato, fazer um registro, né? E de repente constar nesse guia, essa pessoa ela vai fazer parte da história, né? Ela vai entrar na história de São Mateus. Então, acho que o turista também ele consegue entrar, né, de uma forma bem legal dessa forma. Assim como se fala muito, né, hoje do turismo, né, turismo rural em São Mateus. Você imaginou? Eu comecei hoje a buscar esses registros. Daqui um ano e meio, eu vou ter uma boa quantia. Aí quem que está faltando para me colocar nesse guia? A falta de determinadas espécies. Imaginou eu conseguir? Vamos atrás delas. Imaginou eu conseguir, né, pessoas vindo em São Mateus, né, de uma forma de uma mini expedição, por exemplo, na margem do Rio Negro, na margem do Iguaçu, na margem do Rio Putinga, do Rio Claro, né? Porque lá eu tenho o relato que existe. Então a gente pode pensar, né, futuro, porque não é um projeto que eu vou começar hoje e terminar daqui 30 dias. É um projeto que estou escrevendo com uma paciência, né? E sei que pode levar 2, 3 anos para me entregar, né? Eu não. Eu quero que as pessoas da comunidade Seja um projeto escrito em muitas em mãos. muitas mãos, justamente. E, Alfredo, além do guia, você também está desenvolvendo um livro infanto-juvenil sobre o papagaio do peito roxo. E isso é incrível, né? Porque a literatura tem o poder de chegar na criançada, chegar nos jovens de um jeito que muitas vezes a ciência não chega. E conta pra gente como que nasceu a ideia e qual que é o enredo dessa história. A ideia para você pensar assim, ela nasceu de uma necessidade. Ela nasceu de uma necessidade. Eu criei o meu Instagram, né? Para quê? Para me contar o que eu estou falando aqui, né? De forma mais resumida, para algumas empresas de São Mateus, né? Para alguns empresários, para algumas pessoas de influência, né? Para ver, vai que alguém abraça a ideia comigo. E aí passou 1 mês, 2 meses, né? E eu contatei essas empresas, contatei empresas de fora e não tive resposta. Aí eu parei de pensar, né? Ninguém tá junto, ninguém nem olhou. O pessoal tá trabalhando, tá no dia a dia, né? Não pararam para olhar isso.
Aí o meu filho tem o hábito de me acompanhar. Aí um dia eu desafiei ele para a gente criar uma história. A gente estava indo de São Mateus para Fluviópolis e aí eu comecei com ele. Era uma vez um papagaio. Aí ele falou para mim, chamado Zeca, que a gente tem esse hábito de fazer essa brincadeira. Aí eu falei, o papagaio morava numa floresta. E ele foi continuando, e a gente foi. A gente foi daqui até, da entrada da Americana ali, até a casa. Falando isso. E aí, acabou, a gente chegou em casa, fomos fazer as afazeres lá. E passou uns dias, aí eu comecei a escrever. Eu tenho papagaio, né, eu tenho um nome, eu tenho um cenário, né? E eu vou começar a escrever. Aí eu perguntava pro meu filho, ele tem 10 anos hoje, se ele tivesse, né, uma gralha, que nome ele daria? Se ele tivesse uma andorinha, né, que nome ele daria? Se ele tivesse, né, um cachorro, que nome seria? E ele me falava. Aí eu colocava na história, ia enriquecendo. Aí, quando eu terminei, ele gosta bastante de leitura, eu fiz a impressão, né, e ele estava esperando eu convidar ele para escrever a história. Aí eu entreguei para ele e ele começou a ler. Aí ele leu num dia, né? Aí deixou de lado e tal. Aí no outro dia eu estava trabalhando, aí ele chegou e me deu um abraço. Aí me agradeceu pela história. Aí eu falei, tá, e agora eu posso mostrar para minha esposa, posso dizer assim, ó, se eu agradei uma criança, né? Quer dizer que tem, eu vejo assim na criança, a criança é sincera, é verdadeira, né? Aí eu vi que ela tem sentido, e convenceu. E assim, como eu mostrei para minha esposa, quando ela encaminhou, né, para essa articulista que é da Gazeta, que eu estava comentando, né? Ela leu a história, viu que ela tem, né, Uma uma estrutura? estrutura boa, e ela também, ela se juntou, né? Então, para você ter uma ideia, eu tenho uma pessoa que se juntou, que mora em outro estado, né? Porque gostou da história, né? E gostou da ideia do projeto em si, né? Que traz, que daí ele amarra a história de um papagaio em peito roxo, né? O título dele é As Aventuras do Zeca, a saga do papagaio mais raro do Brasil. Aí conta a história de um papagaio, né? Desde quando a sua mãe era presa em uma gaiola, ali foi libertado, né? Aí começa a história dele. Aí conta a história de toda a dificuldade que a ave tem para viver num cenário, né, que se encontra hoje, até ele se restabelecer depois de tudo que ele vive no contexto da história, né? Ele, ele vai se restabelecer, né, nas mesmas terras que ele nasceu. Ele perdeu as terras, né? Aí numa recuperação que ele teve, ele conseguiu restabelecer lá. Ficou muito, né? Eu escrevi, né? Mas eu me surpreendi com o que eu escrevi. Com o Ficou muito legal. resultado. E hoje está sendo feita a ilustração. E aí, hoje eu dependo, né? Eu ganhei a revisão profissional, a ilustração, né? Eu desafiei aí uma pessoa em São Mateus para fazer para mim. Eu e meu filho, né, a gente fez um desafio e a pessoa aceitou. E aí ficou a capa, né? Hoje eu tenho que fazer a capa ainda antes de fazer a diagramação. Então eu convido também, se algum artista de São Mateus, né, algum cartunista de São Mateus, né, queira de forma voluntária participar desse projeto, eu consiga, a gente pode conversar, né, para tentar elaborar essa capa que está em aberto. Embora eu tenha, né, uma pessoa que se disponibilizou também, mas ela está muito carregada agora e me falou assim, ó, que se você conseguir alguém para fazer, né, é tranquilo. E essa pessoa é de fora. Eu conversei com ela, né, e eu pensei assim, não, eu só vou trocar se eu conseguir alguém de dentro de São Mateus para valorizar, né, mais essa história. O pessoal aqui, né? E esse livro, ele está em fase de elaboração e ele vai ser comercializado. Você vai fazer ele em versão impressa, vai ser via, né, material online, e a parte da renda desse material, ela vai ser destinada ao projeto Papagaio dos Hervais. Justamente, a ideia é do impresso. A ideia é do impresso. Não sei se eu vender 10 livros impressos, né, 10 cópias impressas, 20 impressas, eu acho que ela vai carregar um valor, porque ela vai estar na estante de alguém.
né? Como eu quero trabalhar essa conexão com a natureza, né? Eu não quero disponibilizar no digital, né? Eu quero que ele seja um material impresso, né, para ele compor a estante de alguém, né? E é que você sabe, o digital, embora seja muito importante, né, mas ele acaba se perdendo. Você não tem o hábito de ver, né, todo dia essas, esse mesmo assunto. E você estando com ele à disposição, né, na sua estante, né, qualquer pessoa que tiver acesso a uma sala, né, se ele tiver ali, a pessoa vai olhar para ele. E, ou seja, esse teu livro ele acaba também virando um instrumento de sustentabilidade, né? Porque ele ajuda a manter vivo o projeto e a manter esse projeto ainda em movimento. Fala mais um pouquinho para a gente sobre como que é despertar nas crianças esse hábito, né? Esse desejo de preservação a partir dessas histórias. Eu imagino assim, para despertar, as crianças não precisam desse despertar em relação à natureza. As crianças elas têm uma conexão maior. Igual eu penso assim, eu quando era nos meus 7, 8 anos, ninguém me falou para mim instalar ninhos para canários. Eu achava latinhas de azeite, eu achava caixinha, aí eu fazia. Quando criança. Então a criança em si, ela já carrega essa conexão que só precisa, né, deixar aflorar. Então essas histórias, né, ela, ela ajuda não a criança se conectar, mas ela manter essa conexão com ela. Aí que você convida, né, um pai, uma mãe, um tio, a de repente se aventurar, né, nas nossas praças, nos nossos bosques, em busca de registros, né, para a gente conseguir compor a outra obra que seria o guia. O Papagaio dos Hervais, ele já está em desenvolvimento, está no início desse desenvolvimento, mas ele já tem uma mensagem muito forte, né? E quando a gente olha para frente, qual que é o teu grande sonho com esse projeto? Eu, eu tenho assim, primeiro sonho, né, hoje, é eu desenvolver, concluir esse guia de campo, né, entregar, né, para a comunidade, a gente entregar de uma forma de registro. E, claro, a ideia, quando eu conseguir instalar o primeiro ninho, né, de forma segura, que vai ter uma garantia, né, através de estudos, né, eu acho que o meu sonho está 99% concretizado, né, porque não vai parar por aí, né, porque a gente precisa pensar nas outras espécies, a gente precisa criar conteúdo, né, para incentivar as pessoas e as ideias vão surgindo aí. Alfredo, então você imagina ninhos artificiais espalhados pelos hervais, empresas apoiando, escolas utilizando guia, famílias observando as aves nos finais de semana. Como que você visualiza esse futuro? A observação de aves, agora você não sei se você vai concordar comigo, ela é uma necessidade humana. Por que que é uma necessidade humana? Se você olhar na Bíblia, né, Mateus, capítulo 6, versículo 26, ele fala assim, olhar as aves do céu que não semeiam e nem guardam seus celeiros, e o vosso Pai Celestial vos alimenta. Eu, quando escutei isso, eu não entendia de nada, não sabia o que estava dizendo. Aí, recentemente, eu estava escrevendo o guia, né, e estava escrevendo sobre o pica-pau do campo. Aí eu fui começar a observar ele. Aí eu percebi que na primavera o casal forma o casal, eles juntam, eles fazem o ninho, aí a fêmea põe os ovos, juntos eles vão incubar esses ovos e juntos vão proteger e alimentar os filhotes, tá? Aí o filhote sai do ninho e vai acompanhar os pais durante o resto da primavera, verão e parte do inverno, que é o momento que você vê os bandos de pica-pau, que é 4, 5 pica-pau junto. Na próxima primavera, eu não vou ver mais o bando, eu vou ver novos casais. Esse novo filhote ele vai se juntar com o seu parceiro, a sua parceira, e vai construir o seu ninho, conforme é a necessidade dele. Por que isso? Porque o pai dele
né, o pai e a mãe não se preocuparam quando ele nasceu em sair quebrando a cabeça, né, para construir uma casa maior para ele, né. Mas o pai e a mãe estiveram junto com ele todo esse tempo, né, prepararam ele todo esse tempo para perpetuar a própria espécie. Aí quando eu venho pro lado humano, a gente vê muito disso. Os os pais, as mães, às vezes, nem o filho nem nasce, já está carregado de preocupação, né, com a escola, com a roupa. E aí, eu penso assim, né, é legal você enxergar isso, mas eu não acredito no que está na Bíblia. Aí você volta no estudo científico, né, que fala que observar aves, ele reduz os níveis de estresse, de ansiedade e depressão. Aí eu volto na Bíblia e olho o que que trata esse capítulo 6 de Mateus. E é exatamente as nossas preocupações exageradas. E aí, se você olhar para a humanidade em si, ela é sustentada, eu vejo assim, como dois pilares, da ciência e da espiritualidade. Quando as duas falam a mesma coisa, né, eu vejo assim uma necessidade. Então, para mim, é muito claro assim, a necessidade humana de observar. Porque a ciência, a espiritualidade, elas falam, né? Elas falam, se a gente tentar entender o que estão falando, a gente pode encontrar, de repente, né, cura para muitas coisas. Alfredo, e para quem está nos ouvindo agora e tem aí a vontade, a ideia, o desejo de participar, o que que cada pessoa pode fazer? Primeiro, né, entrar em contato através do Instagram, Papagaio dos Herbais, que eu reabilitei agora estas semanas, essa conta, né, para a gente, de repente, montar um grupo de observadores de aves, né. Aí eu quero montar um grupo para, de repente, nos próximos meses, levar essa ideia ao, ao poder público, para quem sabe eu tornar o papagaio do peito roxo como um símbolo oficial de São Mateus. Aí todo mundo vai ganhar. Aí ganha o papagaio, tá? Eu posso trabalhar essa ideia, o símbolo, dentro das escolas, né? Eu posso trabalhar esse símbolo das empresas durante palestras, debates, os setores de meio ambiente podem trabalhar isso. O artesanato ganha, o setor cultural ganha com isso. Então, é preciso as pessoas interessadas e que tenham gosto por essa atividade, né, entrar em contato, fazer o primeiro contato para nós criar um grupo de observadores, de, de pessoas interessadas em participar do projeto como um todo, né, desde a elaboração do guia, desde buscar, tentar fazer estudos, né, aonde é mais interessante trabalhar o papagaio em si, mas a ideia é trabalhar em todo São Mateus, né, para tentar preservar o máximo de espécies possível dentro do projeto. Então, o papagaio dos Herbais é o símbolo do projeto. Alfredo, então hoje a gente ouviu muito mais do que uma história, né? A gente ouviu um chamado. O projeto Papagaio dos Hervais, ele é uma lembrança de que a natureza ainda fala, ela ainda pede e ela ainda espera. O papagaio do peito roxo é mais do que uma ave colorida. Ele é símbolo da vida, que insiste em existir. Então, para a gente poder encerrar o nosso episódio, pode fazer suas considerações finais, fazer o teu chamado à comunidade, e aí a gente vai acompanhar de perto toda a tua trajetória nesse projeto lindo que vem sendo desenvolvido. Então, eu falei do símbolo, né? E eu vejo assim o papagaio em si trazendo uma simbologia muito forte em relação à nossa riqueza, em relação ao nosso povo, em relação à nossa cultura. Eu quero deixar essa mensagem que eu busquei, né, no papagaio, inspiração, que eu vi no papagaio, por exemplo, ele simbolizando a riqueza, né, nas penas verdes. Ele pode simbolizar a riqueza que a erva mate nos proporciona. A riqueza verde do papagaio, ela pode simbolizar a riqueza cultural que o papagaio proporciona para o nosso povo. Aí você vai até o roxo das penas do papagaio, ela pode simbolizar a renovação. Aonde que está a conexão, essa conexão? Em termos de poesia, vamos se falar assim,
eu consigo ver o roxo da pena do papagaio no broto da erva mate. Então a gente pode trabalhar todo esse significado, toda essa simbologia. E o papagaio em si, ele é um símbolo, eu vejo como um símbolo do povo, porque ele é uma ave resistente. É uma ave que resistiu desde o início da colonização, assim como o povo vem resistindo às dificuldades, aos desastres naturais que aconteceram, né? Por exemplo, a cheia de 83. Ele pode representar o povo que resiste nos dias de hoje às dificuldades. Então, ele tem toda essa simbologia que a gente pode trabalhar em forma de literatura, forma de poesia, né? E eu espero que as pessoas se voltem para a natureza, né? Olhem com carinho, com cuidado e que se juntem a esse projeto. É um projeto que existe, né? Que está acontecendo e por muito tempo ele ficou guardado comigo. Né? Mas eu acho que se eu tiver 10 pessoas, 15 pessoas interessadas em trabalhar, quem sabe, né, nos próximos anos não apareça alguém disposto a registrar, por exemplo, fazer um guia, fazer um livro da vida aquática de São Mateus, né? Eu vou fazer um guia da vida dos mamíferos que vagueiam. Imagina que bonito que ficaria é, é, os animais, os mamíferos que vagueiam nos herbais, nos nossos herbais. Já fica um título bonito, né? Então, imaginou se alguém resolve buscar se inspirar nessa ideia, né, vai enriquecer também a nossa literatura. E tem muita gente competente e é capaz de escrever isso. Então, fica o convite para as pessoas seguir. O primeiro passo é seguir a página do Papagaio dos Herbais, né, que reabilitei ela agora, e para a gente começando a trocar experiência, trocar ideia, para a gente juntar, né, trocar ideia, juntar a ideia de outras pessoas também, para fortalecer e a gente ganhar força aí ao longo do tempo. Então, Alfredo, eu quero te agradecer, eu quero desejar muito sucesso nessa empreitada. É um projeto lindo, então, que vem da instalação dos ninhos artificiais, que vem na construção do guia, no trabalho para a literatura infanto-juvenil, com a história do papagaio. Ele permanece com o papagaio Zeca? Sim, papagaio Zeca. E que a gente tenha condições em muito breve, né, muito pouco tempo, de fato, de poder construir esse grupo para poder fazer o avistamento das aves, seus registros fotográficos, o trabalho com os mamíferos, o trabalho da vida aquática aqui do nosso município, porque de fato isso vai enriquecer a nossa literatura, de fato isso vai fortalecer a preservação ambiental. E para você que acompanhou o Estúdio Samas Podcast, esse episódio muito bacana que foi do Papagaio dos Hervais. Acompanha lá, vai estar aqui embaixo a página do Instagram do projeto, onde você vai conseguir entrar em contato direto com o Alfredo. E eu tenho certeza que no nosso município nós temos muitos apaixonados pelas aves, pelos animais, pela natureza e com condições de poder contribuir com esse projeto. Então, fica atento até os nossos próximos episódios e valeu!